E fala galera, beleza? Alucard na área novamente. Estamos na Matilha Board Game, prontos para trazer mais um conteúdo para vocês, galera. E hoje temos quem? Temos o nosso gigantesco Gloomhaven, galera. Isso mesmo, vamos trazer aí mais um conteúdo de Gloomhaven, porque falou de Gloomhaven, falou de Matilha Board Game. Se você tá chegando agora no canal e não entende o porquê eu tô falando isso, clica na nossa playlist monstruosa de Gloomhaven aí que você vai entender a quantidade de vídeos que nós temos desse jogão, porque um jogo desse tamanho merece uma atenção garantida e você tem isso aqui na Matilha Board Game. E hoje nós vamos para o nosso quadro Entenda a Regra. Vamos falar de mais uma regra específica aí, pedido pelos nossos inscritos. Vamos falar das condições. Isto mesmo, tanto as condições negativas como as condições positivas. Vamos explicar todas as regras que englobam as condições e vamos tratar uma a uma e explicar todos os detalhes dela. Gostou? Então fica até o final do vídeo aí para você poder conferir tudo que nós temos para dizer a respeito das condições em Gloomhaven. Não esquece de deixar aquele like para fortalecer o canal, para nós podermos continuar estar trazendo mais conteúdo de Gloomhaven para vocês. Se inscreve aí no canal, galera. Estamos quase na nossa meta de 1000 inscritos. Estamos chegando lá e eu conto com a sua ajuda para isso. E desde já, meu muito obrigado. Se inscreve também lá no Instagram. Já estamos com bastante conteúdo por lá também. Beleza, galera? Sem mais delongas, vamos lá para a mesa. Vamos aprender tudo a respeito das condições em Gloomhaven. Beleza, galera? Estamos aqui na mesa então, né, com as condições aqui, né, e status negativos e positivos. Nós vamos abranger aqui então, nesse vídeo de hoje, tudo que tem relação às condições, tá, galera? As condições normalmente elas são aplicadas por consequências de ataques ou de habilidades aí, tanto de monstro quanto de personagem. Algumas considerações importantes aí a respeito das condições é que toda vez, né, que uma condição é aplicada, tanto num personagem quanto num monstro, é colocado aí, tá, pessoal, um token, né, correspondente, por exemplo, esse é o do ferimento, na ficha, né, do personagem ou na luva, né, do monstro aí que recebeu esta condição. Tá? Isso aí é bem básico, causou a condição, coloca o token lá para identificar que aquele monstro ou personagem está sobre o efeito desta condição, com exceção da maldição ou bênção, tá, galera? Esses dois aí, normalmente você vai simplesmente embaralhar as cartas correspondentes no deck de modificador de combate de cada um. Nós vamos falar mais específico quando chegar aí nessas duas condições específicas. Essas condições vão permanecer no personagem ou nos monstros, né, até que o seu efeito, o seu requerimento seja cumprido. E nós vamos explicar cada uma delas como é que funciona. Apenas um tipo de cada condição pode ser aplicado por vez no personagem ou no monstro. O que isso quer dizer? Eu não consigo aplicar 2 ferimentos, por exemplo, no monstro e somar os seus efeitos, ou 2 confusão e somar os seus efeitos. Mas eu posso renovar o efeito de uma condição ao aplicar ele novamente em um monstro ou em um personagem que já tem aquele efeito, tirando aí novamente, salvo as exceções, né, das condições de maldição e as condições de bênçãos, né, que são condições aí cumulativas. Cada vez que você recebe, você vai aí embaralhar o número de bênçãos ou maldição, né, correspondente no seu deck, até que não haja mais cartas de maldição ou bênção. Elas são limitadas, né, na verdade, pela quantidade de cartas. Outra coisa importante a respeito das condições é que mesmo que o ataque não acerte, ou seja, na verdade não cause dano, isto não quer dizer que a condição também não é infligida. Mesmo que você anule o seu ataque ou que o seu ataque não cause dano, a condição ainda assim é aplicada. E isso vale tanto para monstros como para os personagens.
Outro ponto importante a respeito das condições é que se estiver dentro do campo aonde descreve o ataque de um monstro, por um exemplo, um monstro ataca 3 alvos e causa veneno. Isso quer dizer que o veneno é aplicado em todo o ataque, ou seja, para todos os alvos. Então, os 3 alvos sofreriam o efeito do veneno, recebendo ou não dano da fonte que estaria causando dano neles. O mesmo vale para ataques em área que acerte mais de um alvo. A condição é aplicada a todos os alvos visados pelo ataque. Outra característica aí que é essencial você saber a respeito das condições é que as condições que têm a duração aí até o final do seu próximo turno, como funciona exatamente essas condições, tá, galera? Essa informação está no FAQ oficial do Gloomhaven. Se você ainda não viu, a matilha tem um vídeo do FAQ oficial traduzido aí. Aproveita para dar uma conferida aí, clica no link que vai estar aparecendo para você no card, tá? E você vai dar uma conferida lá em todos os detalhes do FAQ oficial do Gloomhaven. A informação, galera, é o seguinte: todas as condições que tem aí como descrição no final do seu próximo turno, quer dizer que é necessário que você jogue um turno completo sobre o efeito desta condição, seja ela positiva ou negativa. O que eu quero dizer com isso? Muito simples, pessoal. Se você leva uma condição durante o seu turno, ou seja, o seu turno já iniciou e você leva uma condição, por exemplo, você mesmo se fortalece, né? Você joga uma carta que você bota o braço do maromba em você aí e se fortalece. Você vai fazer uso deste fortalecimento durante este turno que você acabou de se fortalecer, porém você não jogou um turno completo com essa condição, porque essa condição foi aplicada em você durante o seu turno. Isso quer dizer que você jogará ainda o seu próximo turno inteiro sobre o efeito desta condição, e só então você descartará o token de fortalecimento. Uma boa estratégia aí para você fazer uso do benefício, né, de uma condição por praticamente 2 rodadas, né? O mesmo vale com a invisibilidade. E isso também é válido para os status negativos. Eu não vou dar spoiler, mas isso pode acontecer de você aí por algum meio, você mesmo receber, né, uma condição de imobilizado durante o seu turno. Caso, né, isso venha a acontecer, você teria que jogar esta rodada que você sofreu a imobilização e a próxima inteira com a imobilização, para só então poder remover esta condição. Essa é uma regra muito importante e serve aí para traçar diversas estratégias enquanto você está jogando o Gloomhaven. Beleza, galera? Falado aí das regras essenciais da condição, vamos aí entrar em detalhe agora de cada uma delas, tá? Vamos começar aí falando então, pessoal, do veneno, que é esse tokenzinho aqui da caveira, né? A condição do veneno, pessoal, ela tem aí a função, né, de envenenar, como o próprio nome diz, obviamente, o seu alvo. E além disso, todos os ataques que visarem o alvo envenenado receberão um bônus de mais 1 de dano. Todos os inimigos que visarem o alvo envenenado. Isso é muito importante, pessoal, porque caso você, por exemplo, com um coração de pedra, né, que é uma das classes básicas aí, cause dano no seu parceiro que esteja envenenado, note que você não causará 1 ponto a mais de dano nele, porque você não é inimigo dele, sim é aliado. Então todos os inimigos causam 1 ponto a mais de dano em quem está envenenado. Além disso, o veneno tem aí um efeito muito chato, que é o de bloqueio de cura. Quando você recebe uma cura, ao invés de você ser curado, você só remove o envenenamento do seu personagem e não faz uso do efeito de cura. O envenenamento não sai por tempo, tá, pessoal? O único jeito de você removê-lo é se você aí usar uma habilidade de cura em você ou outro jogador curar você, ou você usa uma poção e assim por diante. Mas lembre-se que você só remove o veneno e não recebe o efeito de cura. Outra coisa importante a respeito do envenenamento é que note que se o seu ataque causa um envenenamento, você não vai fazer uso do mais 1 de dano durante este ataque.
O que eu quero dizer? O ataque que causou o envenenamento, ele não vai ganhar o bônus de mais 1 de dano, porque primeiro é computado o dano e depois aplicado o efeito. Quer dizer que só os próximos ataques irão usar o benefício de mais 1 de dano do veneno. Vamos falar agora do ferimento, que é esta condição aqui, tá, pessoal? O ferimento aí é uma condição que causa 1 ponto de dano no início do turno da figura, tanto monstro quanto personagem que esteja com esta condição. Então, iniciou o turno, leva 1 de dano, depois você faz todos os passos aí que você tem direito no seu turno, e o mesmo vale para os monstros. Note que tanto um jogador quanto um monstro pode morrer por efeito de ferimento antes de poder realizar seu turno, caso eles tenham aí apenas 1 ponto de vida. O ferimento também só pode ser removido com um efeito de cura, porém, diferente do veneno, ele não bloqueia a cura. Quando você administra uma cura em um personagem com ferimento, além de remover a cura, você também pode curar a quantidade de pontos que a cura lhe concede. Caso você esteja envenenado e ferido, a cura remove as 2 condições, porém você não ganha o efeito da cura ainda devido ao veneno, beleza, galera? Vamos falar aí da imobilização, a flechada no pé, galera. Se você tiver aí sobre o efeito da imobilização, você não pode realizar nenhuma ação que contenha a palavra mover até o final do seu próximo turno. Desarmar, galera, a mãozinha aí, né, a famosa pancada na mão, te impede aí de realizar nenhuma ação que tenha a palavra ataque. Você não vai poder fazer nenhuma habilidade que tenha a palavra ataque. Assim como a imobilização, o desarmar também é removido no final do seu próximo turno. Próximo, atordoar, pessoal. Se uma figura está atordoada, né, seja ela personagem ou monstro, ele não pode usar nenhuma habilidade ou item, exceto fazer um descanso longo, no caso dos personagens. No final do próximo turno do jogador, ele pode então descartar a ficha de atordoar. Se você já tiver preparado uma ação, você ainda tem que jogar as suas 2 cartas. Obviamente você vai apenas descartá-las, porque você não vai poder fazer a ação. Ou se você estiver fazendo o descanso longo, você ainda vai poder descansar no seu turno. Deu para perceber aí que uma boa estratégia quando você recebe um atordoamento é fazer um descanso longo ao invés de colocar cartas, porque desta forma você não perde as suas cartas e ainda assim pode fazer o seu descanso, tá, pessoal? Uma boa tática aí. O próximo é o status de confundir, representado aí pela interrogação ou o famoso charada, tá, pessoal? Quando você está sobre o efeito de confundir, você sofre desvantagem em todos os seus ataques até o final do seu próximo turno. Aí então a ficha de confusão é removida. Se você tem alguma dúvida a respeito da vantagem e desvantagem, a Matilha tem um vídeo de entendendo as regras falando somente disso. Então dá uma conferida na nossa playlist se você ainda não viu. Vamos falar agora da maldição, tá, galera? Lembrando que a maldição é um dos status aí que pode ser aplicado mais de uma vez. Toda vez que você sofre uma maldição, você deve então localizar a carta de maldição. As cartas de maldição, tá, pessoal, elas têm 2 tipos. Nós podemos ver que em uma, no canto inferior esquerdo, nós temos um asterisco, e na outra, no canto inferior esquerdo, nós temos um M. Quer dizer que o M são as cartas que só podem ir no deck de monstro, e as com asterisco só vão para o deck dos jogadores. Então você nunca pode colocar uma carta M no deck dos jogadores ou vice-versa. Isso quer dizer que há um limite de maldições, pois existe 10 cartas de cada um. Então o máximo de maldição que pode ser aplicada, tanto em jogadores quanto em monstros,
é 10, tá? Então toda vez que um jogador ou um monstro receber uma maldição, você embaralha a sua carta correspondente no deck de modificador dele. Vamos falar agora das condições positivas, começando aqui com uma invisibilidade. Este símbolo aí representa que o seu personagem ou o monstro está invisível. Quando o alvo está invisível, ele não pode ser foco, tá? Ou alvo de um inimigo. Não tem como você focar alguém invisível, no caso dos monstros, e no caso dos jogadores não tem como você ter como alvo um monstro invisível. A invisibilidade não afeta a interação da figura com os seus aliados. Você consegue interagir normalmente com seus aliados, monstros com monstros e personagens com personagens ou invocações. No final do seu próximo turno, tá, pessoal? A ficha de invisível é removida. E um detalhe importante é que os monstros tratam os personagens invisíveis exatamente como se eles fossem um obstáculo. Então eles seguem aí a regra de inteligência artificial para personagens invisíveis como se eles fossem obstáculos. Você não entende ainda o que representa essa regra de IA dos monstros para obstáculos? A Matilha também tem um vídeo aí falando da IA dos monstros. Aproveita para dar uma conferida lá se você ainda não sabe, tá, pessoal? Fortalecer o nosso famoso maromba aí. Quando você aplica aí o status positivo fortalecer ou recebe esse status de outro jogador, você ganha vantagem em todos os seus ataques. Isso mesmo, até o final do seu próximo turno. Aí as regras para vantagem e desvantagem nós também já abordamos em um outro vídeo aqui na Matilha. No final do seu próximo turno, o fortalecimento é removido. E a última das condições aí é a condição de bênção. Ao contrário da maldição, quando você recebe aí uma condição de bênção, você deve então embaralhar uma carta de bênção, um famoso vezes 2, o nosso famoso crítico que nós gostamos tanto é embaralhado no deck. Quando essa carta é revelada, é comprada, ela não volta para o seu baralho, ela é removida do seu baralho, tá? Você não joga na pilha de descarte como você faz com as suas cartas normais. O mesmo vale para as cartas de maldição, tá, pessoal? Quando você compra uma carta de maldição, ela não volta ao seu baralho, ela tem que ser removida do seu baralho, ou seja, você não põe ela no seu descarte. Beleza, galera? Essa daí então foi o esclarecimento, né, a explicação das regras, das condições positivas e negativas de Gloomhaven. Eu espero que vocês tenham entendido, espero ter ajudado a vocês. Então, com mais alguma dúvida aí a respeito de Gloomhaven, quer que nós trazemos algum vídeo com um conteúdo específico como esse, deixa nos comentários aí que a Matilha está sempre trabalhando para ajudar a comunidade que gosta tanto de Gloomhaven assim como nós. A Alucard se despede, aquele forte abraço e até a próxima!